Na aula passada, a gente comentou aqui que em MLG não tem como a gente trabalhar com aqueles resíduos, com a expressão dos resíduos tradicionais, tá? Porque y menos y chapéu não tem distribuição conhecida, não tem uma distribuição normal, não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. Então, o que a gente faz aqui é olhar a deviance. O que é a deviance? É a distância da verossimilhança, né? Da log verossimilhança para o modelo saturado menos a log verossimilhança do nosso modelo, certo? Ou seja, o que significa ser do nosso modelo, do modelo saturado? É você pegar a log verossimilhança e colocar no lugar dos parâmetros beta as estimativas obtidas por máxima verossimilhança. Se você fizer isso, você vai ter aqui o melhor ajuste possível, certo? Considerando que você tem M de Maria, né, parâmetros no seu modelo, que é o máximo possível, e aqui você vai ter o seu ajuste, a sua log verossimilhança máxima, vamos dizer assim. Se esses dois valores forem próximos, significa que o nosso modelo é tão bom quanto o modelo saturado, mesmo tendo poucos parâmetros. Então, a gente sempre vai desejar que essa função D, que é a deviance, seja a menor possível, certo? Eu não quero rejeitar a hipótese nula, tá? De que ela é grande demais. Tá? Desculpa, não quero rejeitar a hipótese nula de que esses dois modelos aqui têm o mesmo ajuste. E, consequentemente, eu não quero que ela seja grande demais. Era isso que eu queria dizer. Aí a gente viu umas continhas aqui, aproximamos, não sei o quê, para no final a gente concluir que para chegar nessa aqui quadrado m menos p que está aqui, ó, a gente foi obrigado a pegar um dos termos da deviance e fazer ele assumir o valor zero. E que termo foi esse? Foi exatamente o termo que era a log verossimilhança com os parâmetros, aqui não é estimativa, é com os verdadeiros parâmetros, assumindo que ela tivesse m parâmetros, e aqui a log verossimilhança do nosso modelo, assumindo que a gente conhecesse os parâmetros que a gente está estimando, nossos p parâmetros. Se essa diferença for zero, quer dizer que as duas verossimilhanças são praticamente a mesma. Não importa se você botou m parâmetros ou se você botou p parâmetros. Então, se você assumir que esse termo é zero, é como se você estivesse dizendo que os dois modelos têm o mesmo ajuste. É aqui que vem a hipótese nula de dizer que o nosso modelo é tão bom quanto o modelo saturado. É quando eu assumo que esse termo é zero. Por isso que, aí usando o teorema de Cochrane, com aquele ali sendo zero, fica a diferença de duas Q quadrados e a gente consegue descobrir que a deviance tem distribuição assintótica aproximada Q quadrado com m menos p parâmetros. Foi isso que a gente viu. Então, a gente agora vai fazer sempre testes dessa forma. A gente vai olhar a deviance, vai olhar os graus de liberdade daqui quadrado e vai calcular a probabilidade da deviance assumir um valor maior ou igual do que a nossa deviance observada. Se esse valor for pequeno, tá? Essa probabilidade for pequena, eu vou rejeitar a hipótese nula, o que é ruim para mim, porque a minha hipótese nula é de que meu modelo é tão bom quanto o saturado. Então, a gente vai querer não rejeitar H0, igualzinho os testes de normalidade que a gente fazia no passado, que fazia no semestre passado. Ok? Então é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Antes, deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, ninguém escreveu nada, então vamos lá. Exemplo binomial, tá? Vamos assumir que a gente tem N variáveis aleatórias independentes, binomiais NP, certo? Vamos assumir que cada uma dessas observações aqui vai ter uma média, tá? NIPI. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Vamos para o quadro. É como se eu dissesse que eu tenho Y1 é binomial. Peraí. Binomial NI pi, né? Pi. É que tá meio lento aqui. Sempre no comecinho é meio lento. Tá? NI pi. Certo? Não é 1, né? É I.
isso aqui. É isso aqui que eu estou dizendo. Eu vou assumir que eu tenho N observações, tá? A gente já sabe lá de inferência, né? Que se a gente quer estimar a média amostral, a gente sabe que o estimador de máxima verossimilhança da média amostral é o x-barra, certo? Isso você aprendeu em inferência 1, na primeira inferência. Então, o que acontece? Se você tem um y e quer estimar a média dele, você vai pegar o y-barra, certo? Só que aqui é um pouquinho diferente, porque eu tenho n variáveis aleatórias y, n maiúsculo, só que cada uma vai ter uma média diferente, tá? Então, é como se eu tivesse assim. Vamos imaginar a primeira situação, tá? Vamos imaginar que todos os pi's fossem iguais a π e que todos os ni's fossem iguais a n. Se não tivesse diferença, ou seja, são nzão variáveis aleatórias, todas elas binomiais nπ. Se fosse assim, quem seria o nosso estimador de máxima verossimilhança de π? A gente pode pensar aqui da seguinte forma. A gente sabe que a média populacional, ou seja, a média populacional vai ser estimada pelo y-barra, certo? Mas quem é a média populacional? A média populacional é o nπ, certo? Então, você poderia ter isso daqui sendo estimado da seguinte forma, né? É como se você tivesse assim, um π chapéu aqui, y-barra sobre n. Você poderia fazer alguma coisa assim, tá? Essa daqui seria a sua estimativa de π de máxima verossimilhança se só tivesse um π, ok? Agora, não é isso que a gente faz na prática, tá? Quando você tem um MLG, o que a gente acaba fazendo? A gente não estima dessa forma. A gente está dizendo, na verdade, quando a gente tem um MLG tradicional, a gente fala que esperança de YI, né, que vai ser algum MI da vida aqui, certo? A gente vai aplicar uma função de ligação nesse MI, certo? Que vai ser o nosso ETA-I, e isso daqui vai ser o nosso XI' beta, certo? Então, se você quisesse encontrar a sua estimativa da média, você ia ter que aplicar a inversa dessa G aqui, colocando chapéu nesses betas aqui, ó, tá? Então, um exemplo, no modelo logístico, né? No modelo logístico, você pode aplicar essa G de mi aqui, sendo logaritmo de mi sobre 1 menos mi. Você poderia fazer alguma coisa assim. Você poderia ter assim, né? Isso daqui poderia ser G de mi igual a ln de mi sobre 1 menos mi. Se você tivesse alguma coisa assim, tá? A consequência disso é que você teria como mi chapéu a inversa daquilo ali. Então, seria esp de... Só um parênteses. Esse aqui é o nosso eta, né? Esse daqui é o nosso eta aí. Então, a gente teria aqui esp de eta i sobre 1 mais esp de eta i. Esse aqui seria o nosso mi chapéu, certo? Isso aqui no nosso MLG. Mas agora a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. O que acontece se você não tivesse nessa situação aqui, ó, onde cada observação tem a sua própria média, sendo π e o seu NI sendo N. Vamos imaginar que todos são diferentes de verdade e você vai colocar um parâmetro para cada valorzinho aqui para a iésima observação. Como é que ficaria essa situação aqui se ao invés de apenas um π e um n, você tivesse
vários pis e vários n's, tá? Não sei se vocês chegaram a fazer dessa forma lá em modelos lineares ou em inferência, mas se você tem essa situação, você teria que fazer isso aqui, ó. Você teria que fazer mi chapéu i, tá? Vai ser o y barra i, ok? Porque você vai ter que fazer para cada observação vai ter uma média diferente. O problema é que você só tem uma observação. Dê uma olhadinha aqui, ó. Você tem N observações, Y1, Y2, Y3 até YN, tá? Quando você está nessa situação aqui, ó, a sua média, o seu Y barra I, nada mais é do que o próprio YI. Todo mundo entendeu? Quem é a média amostral, né, do YI, do iésimo Y? Se eu só tenho uma observação, a média amostral é o próprio Y, tá? Então, daqui você ia concluir que NI π chapéu I é igual ao YI. Ou seja, o seu π chapéu I seria YI sobre NI. Então, comparem aqui as duas expressões. A da esquerda é a que você faria, tá? É a que você faria se você tivesse repetições para tentar estimar um π único. O da direita é o que você faria se você fosse estimar um valor de π para cada observação, certo? Então, tem que estar claro para vocês o seguinte, que na situação da esquerda aqui, nessa situação, vou botar em preto aqui, nessa situação aqui, a gente tem um parâmetro, um π só para estimar. Nessa situação aqui, a gente tem N parâmetros para estimar. E nessa situação aqui, ó, onde eu coloquei que a gente costuma fazer, né? É uma situação onde a gente tem P parâmetros. O que é o P aqui? Vou colocar entre parênteses, né? Seria beta 0, beta 1, até o beta P menos 1. São os seus P betas para estimar. Então, tem três situações aqui que eu estou colocando no quadro. Essa daqui seria o modelo com o menor número de parâmetros possíveis, apenas um. Você fala que existe uma média global e você quer estimar essa média global. Esse daqui seria o modelo saturado, onde eu falo que cada observação tem uma média diferente. E esse daqui é o nosso MLG de interesse, que eu falo que é uma coisa nenhuma nem a outra. Não é um parâmetro, que é o modelo minimal, que não serve para muita coisa, nem o maximal, que também não serve para muita coisa, porque eu não quero um parâmetro para cada observação. Então, são os três casos que a gente tem para trabalhar, geralmente, quando você está trabalhando com MLG. O modelo minimal ou maximal, que é o saturado, e o seu modelo de interesse, que tem P parâmetros. Tudo bem até aqui? Eu só estou tentando, assim, dar um... Isso não vou dizer que isso é matéria nova. Isso aqui é contextualizando coisas em geral que vocês já têm conhecimento para saber, mas às vezes não percebem, ok? Então, assim, não se sinta mal, tipo, caraca, eu não ia saber isso aí, não sei o que, não pensa assim. Então, essa matéria, esse momento é justamente para colocar as coisas no lugar e você tentar enxergar isso, tá? Então, tudo isso é para poder entender esse slide que está aqui, ó. Olha só. Se você, tá num modelo binomial, ok? E você tem esse π chapéu como sendo estimador de máxima verossimilhança de π no seu modelo de interesse, certo? No seu modelo de interesse. O que você vai ter? Y chapéu I é igual a mi, ou seja, o valor ajustado, o valor predito que você vai ter para o seu Y vai ser dado pelo valor da sua média prevista também. Esse chapéu aqui é como se fosse o estimado, né?
E quem vai ser esse estimado? Se eu estou no modelo binomial, NI-PI. Esse PI que está aqui, ó, é que vai vir do MLG, que vai ser função de beta 0, beta 1, beta 2, tá? Mas isso aqui é a sua estimativa, que vai depender da função de ligação que você utilizou, mas vai vir um PI dali de dentro, e essa expressão que está aqui está usando P parâmetros, certo? Só que existe também o modelo saturado, tá? Quando você está com o modelo saturado, o que que acontece? Você vai ter agora o seu pi-chapéu aqui, ó, tá? Esse seu pi-chapéu maximal vai ser aquele que vai depender de cada observação. Então, ele vai depender de um yzinho seu, e não de y, e não de uma média, né? Ele vai vir de cada observação. Isso aqui agora é para mostrar para vocês como que ficaria a expressão da deviance. Então, deixa eu só voltar para a gente lembrar aqui, ó, o que que é a deviance. Ó, eu tenho que fazer a log verossimilhança e fazer duas versões dela. Uma colocando no lugar dos betas o nosso beta estimado por máxima verossimilhança e outra colocando no lugar dos nossos betas ou dos nossos parâmetros de interesse os valores estimados por máxima verossimilhança num modelo que tem um parâmetro para cada observação. Então, como é que vai ficar isso? Vamos olhar aqui. Vai ficar assim, ó. Essa aqui de cima é a log verossimilhança do modelo binomial colocada na forma da família exponencial. Tudo bem aqui? Vamos lá. Tem esse y, tem esse π aqui, tem esse π aqui, tem esse π aqui. Estão vendo? Todo lugar que tiver π é o parâmetro desconhecido. Então, tem aqui e tem aqui. Tudo bem? Tá bom? Então, vamos lá. Agora é uma notação aqui que a Dobson vai utilizar, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês. Primeira situação que a gente vai fazer. Substituir pela sua estimativa de máxima verossimilhança. Quem é sua estimativa de máxima verossimilhança? Quando eu tenho um parâmetro para cada observação no modelo Bernoulli, o máximo que eu consigo fazer é simplesmente y sobre n. Y sobre n é a minha estimativa desse π que está aqui, ó. Vamos olhar para o quadro, eu já tinha feito isso e está aqui, ó. Está exatamente aqui. É essa expressão que está aqui, ó. Ok? Beleza aqui? Então, entra y sobre n aqui, aí aqui também entra y sobre n, aqui entra y sobre n. Agora, no nosso modelo de interesse, o que que ele está colocando aqui? Ele coloca esse y chapéu, tá? Mas dê uma olhadinha aqui, ó. Y chapéu é como se fosse o nosso mi chapéu, certo? Que eu tinha colocado lá no quadro. Eu coloquei ele em algum lugar aqui, né? Eu chamei de... Aqui, ó. Chamei o mi chapéu aqui, ó. Tá? Apareceu aqui. E também aqui apareceu um mi chapéu. Aqui, ó. Aqui também tem um mi chapéu. A gente vai ter um mi chapéu que vai vir lá do nosso modelo, do nosso MLG, tá? O que que ele está fazendo aqui, então? Ele está colocando y chapéu sobre n, porque esse y chapéu aqui é como se fosse a nossa estimativa que está vindo do nosso modelo para esse pi que está aqui, ó, tá? Então, assim como eu coloquei esse y barra, né? Eu coloquei aqui um y barra. Nesse daqui eu coloquei y barra, tá? Porque era um modelo que só tinha um parâmetro. Mas, em geral, não é isso que vai acontecer. Vai depender da expressão que você tem aqui, ó. Vai depender dessa função de ligação, da maneira como você construiu o modelo, tá? Então, isso aqui vai ser esse y chapéu sobre n, tá? Quando você coloca essas duas expressões aqui, o que que você tem que fazer agora? Você tem que fazer a diferença. A primeira menos a segunda e multiplicar por 2. Quando você faz isso, ó, você obtém essa expressão que está aqui, ó. Essa expressão que está aqui, ó, é exatamente o número que sai lá no R como a deviance do modelo, tá? E é essa expressão que está aqui que você vai dizer que tem distribuição Q quadrado com n menos p graus de liberdade. Por quê? Porque esse maximal aqui tem nzão parâmetros
e esse daqui que é o seu tem P parâmetros, tá? E você vai usar ela para fazer o teste se o seu modelo se ajusta tão bem quanto o modelo saturado. Essa é a expressão que a gente obtém. De novo, não vou aqui me preocupar tanto em vocês ficarem encontrando as expressões para diferentes modelos. Para cada modelo, a deviance vai dar algo diferente. Quais são os mais simples de se fazer? Binomial, Poisson, tá? Então, binomial, Poisson e normal. São os três modelos assim mais básicos que vocês precisam ver a deviance e vocês vão ver a deviance, tá? Mas a gente vai explicar isso aqui um pouco melhor numa aula mais teórica, tá? Eu vou depois isso aqui vai ficar bem claro para vocês como que você obtém esse y chapéu que está aqui, isso vai ficar bem claro. Hoje a gente só vai reproduzir essas coisas. Eu quero que vocês vejam no R as deviances e que vocês façam os testes de hipótese, tá? Então, o que tinha aqui de teoria, tá? De deviance, né? É isso aqui. A gente vai fazer exemplo, não se preocupem, só que eu vou usar a aula teórica para isso, tá? Hoje é mais para a gente fazer exercício. E aqui só um exemplo, tá? Não sei se vocês lembram desse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se alguém escreveu. Não, tá tudo bem por enquanto? Eu sei que é complicado porque vocês não estão isso, está muito etéreo, né? Estão vendo as contas e querem ver isso funcionando. A gente vai fazer funcionar, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. A gente já tinha usado esse exemplo aqui nas primeiras aulas do curso. Você está interessado em estudar o comportamento da variável YI, que é número de crimes registrados no mês de janeiro na Avenida I. E você tinha duas covariáveis. Uma era a distância do ponto médio da Avenida I e o posto policial mais próximo, e a outra era uma variável ZI, que era o índice de luminosidade da Avenida I. E você tinha 20 observações, tá? Aqui, ó, é o modelo que a gente gostaria de utilizar, tá? É um modelo Poisson, onde a função de ligação é a função logarítmica, tá? E você vai utilizar o ZI na escala da raiz quadrada, certo? Então, tem três parâmetros aqui, ó, beta 0, beta 1 e beta 2, certo? Então, se você tivesse no R, como é que você ia fazer isso? Você ia fazer GLM, Y é a variável resposta, as variáveis explicativas são x e raiz de z, família Poisson. Nem precisava colocar esse link log aqui, porque ele já sabe que a ligação é logarítmica, tá? Só bastaria deixar Poisson, que é o default. Quando você roda isso aqui, ele vai produzir, nesses dados aqui, uma deviance de 6.309. Aí vem a pergunta, será que esse modelo está bem ajustado? Uma coisa é olhar a significância do beta 0, beta 1 e beta 2, que você faz isso com a estatística de Wald. Outra coisa é, o modelo está bem ajustado? Então, vamos lá. Essa deviance aqui, ela tem que ser comparada com uma aqui quadrado com quantos graus de liberdade? Vamos ver aí se vocês sabem a resposta. Eu tenho que comparar o valor dessa deviance com uma aqui quadrado, com os quantis de uma aqui quadrado. 18? Vamos lá, qual foi a conta que você fez? Era N menos 2. Por que 2? Aí eu acho que eu lembro alguma coisa da aula passada. Tá, mas eu não falei que era 2. O que era o 2? O número de parâmetros. Tá, olha quantos parâmetros tem ali naquele... Então, 17. 17 parâmetros. Não, são 3 parâmetros, né? Beta 0, beta 1 e beta 2. Isso. Consequentemente, você tem 3 parâmetros aqui e você vai ter, então, quantos graus de liberdade? 20 menos 3. 17. Certo? Então, se você olhar numa Q quadrado com 17 graus de liberdade, tá? E vamos pensar aqui, uma Q quadrado com 17 graus de liberdade tem média 17. Você observou o valor 6. Você está muito longe do extremo da direita, certo? Se você calcular a probabilidade de uma Q quadrada assumir um valor maior do que 6.3, que é a sua deviance, vai dar o p-valor. Quem é o p-valor?
0,9908. O que quer dizer isso? Não rejeito a hipótese nula. Quem era a hipótese nula? O nosso modelo tem um ajuste semelhante ao modelo saturado. Ou seja, não rejeitei essa hipótese. Então, a gente costuma dizer que validou o modelo. Certo? Então, cuidado, estou botando em vermelho aqui para ficar bem claro. Validar o modelo não significa dizer que ele é o melhor modelo. Nós apenas não rejeitamos a hipótese de que o ajuste do nosso modelo é pior. Tá ok? Peraí, tá errado, né? Não rejeitamos a hipótese de que o ajuste do nosso modelo é o melhor, não o pior. Eu vou arrumar isso aqui, tá? Isso aqui tá errado, tá? Esqueça essa segunda frase aqui. Esqueça isso aqui, é porque eu botei um não rejeitamos e acabei fazendo a dupla negação aqui. Eu não rejeitei a hipótese nula. Quem é a hipótese nula é que o nosso modelo é tão bom quanto saturado, não que ele é pior. Então, por favor, ignorem esse arquivo que eu vou trocar ele ainda hoje lá no Moodle, arrumando isso aqui, tá? Tinha passado isso aqui, eu não tinha visto. Beleza? O mais importante aqui nós validamos o modelo. A gente tinha feito um exemplo, né? Tinha um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar na tela. Tinha uma saída de R aqui, ó. Essa daqui, né? Nesse exemplo que estava aqui, ó, a nossa deviance era 40,134, com 18 graus de liberdade. Esse exemplo aqui era um exemplo onde a gente rejeitava a hipótese nula, porque o valor é muito extremo. Se você rejeitou a hipótese nula, o que significa isso? Significa que você rejeitou a hipótese de que seu modelo é tão bom quanto o saturado, ou de que seu modelo se ajusta tão bem aos dados quanto o modelo saturado. Você rejeitou essa hipótese, certo? Então, é quase como se você dissesse assim, olha, os parâmetros são significativos, mas talvez o modelo não esteja bem especificado. Esteja faltando coisa, estou explicando muito pouco. Tá? Deixa eu ver se algumas pessoas botaram aqui, 17, tudo bem, tá tudo certo. Agora sim, vamos fazer o seguinte, vamos para o R, tá? E vamos abrir aquela base lá do Titanic, certo? E a gente vai fazer algumas coisinhas com ela. Basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, a primeira coisa é pegar a base do Titanic de treino e ler os dados, tá? A minha recomendação aqui, quando você for ler, né? Você já... Deixa eu só botar aqui uma expressãozinha aqui. Só para vocês olharem, né? Quem não lembra da aula passada, coloque esse aqui, strings as factors, tá? Para ele já colocar as variáveis que são qualitativas como fatores, tá? E além disso, a gente vai ter que fazer uma transformação nessa classe da pessoa do navio, né? Porque ele vai achar que isso daqui é número e, na verdade, isso aqui são categorias, tá? Então, quando vocês lerem os dados, depois que vocês lerem, usem isso aqui. Tá? É uma forma de fazer, né? Você pode pegar... Aqui não está a minha... Ah, não, está aqui. Eu já li, né? Pega essa categoria aqui, ó, essa variável pClass e faz ela receber como fator, tá? E aí depois você coloca esse attest aqui, ó, tá? Para poder usar depois as variáveis mais fácil. E a gente já fez isso aqui na aula de sexta-feira da semana passada. Tá? Eu queria que vocês abrissem a base. Não se preocupem muito com o modelo que a gente vai fazer aqui, ó, porque vocês vão fazer... a gente vai fazer primeiro uma versão semelhante ao que a gente fez na aula passada, do de laboratório, e depois a gente vai fazer na mão para uma dessas variáveis que estão aqui. Tá? A gente vai escolher uma variável para facilitar a vida de vocês aqui, para poder já usar o código direto. Vamos pegar uma variável que não seja qualitativa, só porque o código lá está sendo feita a matriz X, assumindo que a variável é quantitativa. Eu já comento sobre isso. Então, todo mundo chegue até aqui. Leia os dados e deixa prontinho para rodar. Se quiser rodar, pode rodar exatamente esse modelo que eu coloquei aqui, ó, colocando as variáveis classe, né, se a pessoa é da primeira classe, segunda classe, terceira classe, sexo, idade, número de irmãos ou esposas, né, família binomial, vai usar um modelo logístico.
Tá? Façam isso aqui quando vocês conseguirem chegar até aqui. Escreve lá no chat que conseguiu, só para eu ter uma noção de como é que vocês estão. Não precisa fazer preditos, não precisa fazer nada. Tá? Por enquanto é só isso. Pode usar o read table. Espera aí, só um pouquinho. Dá erro? O meu pegando import dataset dá erro? Como assim dá erro? Pode usar o read table, sim. Mas só cuidado com o read table, porque ele está com o separador decimal sendo vírgula e não ponto, tá? Quando você vai ler, deixa eu ver aqui o que está dando para você. Que estranho. O que será que pode ser isso? Realmente, não sei. O que pode ser? Semana passada, quando eu estava tentando, não estava dando esse erro também. Ué, você descobriu o que era o erro? Não, eu fiz pelo read CSV. Entendi. Pois é. Se você for usar o read table, eu só recomendo que você dê uma transformada lá na variável. Deixa eu só abrir aqui rapidamente, Titanic Train. Porque essa variável aqui, ó, tá? Que era... Isso daqui era o que mesmo, esse parte aqui? Deixa eu lembrar. Isso aqui não era o parte, era o fare. Era a tarifa, né? Que a pessoa pagou. A tarifa aqui é 15,74, né? Então, de repente, se você transformar aqui, né? Substituir vírgula por ponto, é só você dar um read table com aquele header igual a true, que ele vai ler, tá? Se você colocar, deixa eu ir lá no R, você poderia fazer assim, né? Você fazia lá. Read, aqui, read table. Aí você coloca lá o nome do arquivo, né? Aí depois você coloca lá, não pode esquecer do que tem o cabeçalho, né? E aí troca lá o vírgula por ponto, ou você usa alguma opção aqui de separador, que ele saiba que o separador é decimal, tá como vírgula. Tá? Só cuidado com isso. Você conseguiu, Vitor? Conseguiu? Depois me fala aí. Quem ainda tá rodando aqui, roda esse primeiro modelo, tá? Que tem exatamente essas variáveis que eu estou colocando aqui. E depois, ó, eu vou chamar esse daqui de modelo. E agora a gente vai ter um outro aqui, ó, embaixo, que vai ser o modelo, eu vou botar modelo min, tá? Que é o modelo minimal. Eu quero que vocês peguem esse modelo todo aqui e escreva apenas um. Todo mundo entendeu? Deixa eu rodar aqui. Eu vou deixar aqui, daqui a pouquinho eu analiso, tá? Quem já conseguiu ler, roda esses dois modelos aqui, ó. Um com todas essas variáveis e o outro somente escrevendo aqui um. Você sabe o que acontece quando você usa aqui um modelo que só tem escrito aqui a variável resposta, til 1? O que ele faz?
Vocês sabem que modelo é esse? Se fosse um LM, né? Que modelo seria esse? Você sabe? Y-til1. O que significa? Seria só com intercepto? Só com intercepto. Tá, vê que o Vitor conseguiu, que bom. Então vamos lá. Então rodem esses dois modelos, tá? O de cima e o de baixo. Vamos olhar primeiro para o de cima, que é o nosso modelo de interesse, tá? Todo mundo tem que ter chegado nos mesmos valores que eu aqui, ó, tá? Para garantir que as variáveis vieram corretas, prestem atenção se a variável sexo está entrando aqui com uma das categorias dela, tá? Não pode estar escrito sex, tem que estar escrito sexo masculino, que é uma das categorias. E a classe da pessoa no navio não pode estar P-Class, tem que estar P-Class duas das categorias, né? No caso aqui está a 2 e a 3, porque a 1 está como base. E as outras variáveis são quantitativas. Todo mundo chegou nessas expressões aqui? Tá? Se não chegou, tem alguma coisa... Provavelmente o erro está na variável P-Class, que não está como fator. Nem a P-Class, nem a sexo. Deem uma olhadinha e veja se vocês conseguiram. Tá bom? Deixa eu ver que tem um comentário ali. Isso. Tá, perfeito. Ver que vocês estão fazendo. Ótimo. Então vamos lá. Olhando somente para os coeficientes, o que você vai dizer? Eu estou fazendo um teste de hipótese aqui, tá? Onde a minha distribuição, tá, da estatística de teste é normal, porque eu estou usando a estatística de Wald, que basicamente faz isso daqui, ó. A estatística de Wald, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou botar aqui embaixo. A estatística de Wald, ela é assim, ó. Peraí, gente, só um pouquinho que a memória aqui tá. A estatística de Wald está pegando a estimativa do seu beta menos o valor da hipótese nula. Então, vou escrever aqui o beta da hipótese nula sobre o erro padrão. Vou escrever aqui, ó, erro padrão do beta chapéu. É como se fosse o valor esperado, né, aqui, sobre H0, e aqui a variância dele, certo? Só que o valor da hipótese nula, a hipótese nula que você está testando é que beta é igual a zero. Então, na prática, a estatística de Wald para um parâmetro só sempre vai ser o beta chapéu dividido pelo erro padrão do beta chapéu. O que é o erro padrão do beta chapéu? É o desvio padrão desse estimador, ou seja, a raiz quadrada da variância dele. Então, vamos olhar lá. Aqui você tem as estimativas de cada um deles, e aqui você tem os erros padrões, que é a raiz quadrada da variância dos estimadores. Se você dividir um pelo outro, dá aqui todas as estatísticas de Wald. Quantos parâmetros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 estatísticas de Wald sendo feitas. Nos 6 casos, a gente rejeitou a hipótese nula. Tá? Então, o primeiro era intercepto é igual a zero? Fez o teste, rejeitou a hipótese nula. O coeficiente da segunda classe é zero? Não, rejeitou a hipótese nula. Tá? Então, tudo isso aqui foi feito, vários testes de hipótese foram feitos aqui para testar se o beta era zero. Podia fazer um teste único? Poderia. Vamos olhar aqui nos slides, ó. Deixa eu pegar aqui os slides, aqui, ó. Estatística de Wald. Olha só, tem duas formas de fazer, ó. Essa daqui, ó, é a forma que a gente está fazendo, ó. A estimativa menos o valor da hipótese sobre o erro padrão, que é a raiz quadrada da diagonal da matriz de informação de Fisher. A gente vai mostrar isso tudo aí, tá? A gente vai fazer isso. E isso tem que ter distribuição normal padrão. São esses testes que a gente está fazendo. Mas dá para fazer conjuntamente. Como é que você faz isso conjuntamente? É só você pegar o vetor, você pega o vetor de estimativas, todas essas estimativas que estão aqui. Todos esses parâmetros é o seu vetor, certo? Você vai fazer o seu vetor menos um vetor de zeros, que na prática né, é como se não tivesse, então vai ser
o vetor seu transposto vezes a sua matriz de informação de Fisher estimada. Quem vai ser ela? Ela está lá no código, tá? Se você olhar aqui, ó, naqueles códigos que a gente está fazendo, ó, aqueles GLM que eu passo para vocês, lá no meio do código tem lá, ó, tem uma x' na história, certo? Tem uma x'. Vem daqui. Por quê? Quem é essa x' aqui, né? Tá aqui, ó. Quem é essa J que está aqui no meio? É exatamente a x' WX, né? É ela que está ali dentro. É isso que eu preciso, vezes o B. Se você fizer esse produto aqui, tá? Você vai ter uma estatística que é uma soma, certo? E você vai comparar com uma Q quadrado P, certo? Qual é a hipótese nula desse teste que está aqui em cima? Lembra lá em regressão, você também tinha duas formas de testar. Você podia fazer o teste T ou o teste F. Vocês lembram disso? O teste T era para testar cada coeficiente individualmente. Aqui é o teste da normal, o teste da estatística de Wald. Lá você tinha o teste F, que era para testar se todos os betas eram zero. Aqui você vai testar se todos os betas são zero numa Q quadrado P. Então, se você rejeita a hipótese nula aqui, o que você conclui? Ao menos um dos betas deve ser diferente de zero. Você tem evidências de que algum dos betas é diferente de zero. Ok? Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Tá bom, Lucas. Eu vi que Mariana botou o código aqui, né, para ler. Aí já transformou em fator. Obrigado. Beleza. Então, é o seguinte. Inclusive, lá em MLG, você aprendeu... MLG não, em modelos lineares, tá? O que acontecia? Vocês lembram o que acontecia quando dava contradição? Porque às vezes acontecia de todos os parâmetros não serem significativos individualmente, mas no teste F dava que era significativo. Ou o contrário, o teste F dava que era significativo, um deles era diferente de zero, mas não, desculpa, nenhum dava aqui e aqui todos davam. Vocês já viram isso? Contradição entre o teste T e o teste F? Chegaram a ver algum caso assim em modelos lineares? Contradição entre o teste T e o teste F? Viram isso? Pode falar aí sem medo de ser feliz. Não? Tá bom. O que acontecia? Essa contradição acontecia quando você tinha multicolinearidade. Vocês já ouviram essa palavra, multicolinearidade? O que significa multicolinearidade? Em modelos lineares, já ouviram falar disso? Alguém saberia me dizer o que é multicolinearidade? Vocês lembram? É quando existe correlação entre as variáveis explicativas. Perfeito. Quando tem muita correlação, sempre vai ter alguma correlaçãozinha, mas se a correlação for muito forte, você começa a ter problema de multicolinearidade entre as variáveis explicativas. Ou seja, elas estão explicando a mesma coisa. E qual é um dos maiores sintomas assim que você observa de que isso está acontecendo? Era a contradição entre o teste T e o teste F, certo? Mas a lógica sempre vai dizer para a gente o seguinte: se todas as variáveis individualmente são significativas, o teste conjunto também tem que dar, pô, certo? Porque no fundo, o teste conjunto não ajuda muito. Olha só, vamos olhar para cá. Imagina, eu não quero fazer esse teste de Wald aqui para cada um, não quero. Eu vou fazer só um teste de Wald, só o conjunto. Ah, quer fazer só o conjunto? Não tem problema. Então, o que você vai fazer? Você não vai fazer esse daqui. Você vai fazer o conjunto. Então, como é que é o conjunto? A sua estatística de Wald vai ser todos os teus betas estimados, tá? Menos zero, menos um vetor de zeros, vezes a informação de Fisher, estimada também, tá? Vezes, aqui é transposto, o seu vetor de betas menos zero. Você vai usar essa estatística aqui e vai comparar isso daqui com um Q quadrado com P graus de liberdade, que é a dimensão do beta, certo?
Isso aqui você vai estar testando qual hipótese? A sua hipótese nula aqui vai ser beta 0 igual a beta 1 igual até o beta p menos 1, todos iguais a zero. E quem é a hipótese alternativa aqui? Eu vou escrever de uma forma assim, ó, ao menos 1 é diferente de zero. Certo? Aí eu pergunto para vocês, o que adianta você rejeitar a hipótese nula aqui? Você fez esse teste aqui, eu coloquei todas essas variáveis no modelo. Rejeitei H0, o que eu posso concluir? Alguma delas não é zero. Qual? Qual que não é zero? De que me adianta isso? Tá? Por isso que na prática, a gente acaba quase nunca fazendo esse teste conjunto aí, certo? Você vai fazer no trabalho da disciplina, mas você não vai fazer isso no mundo real. As pessoas olham o quê? Individualmente, certo? Inclusive, quando tem um que não é significativo individualmente, o que a gente faz? Tira do modelo, não é isso que a gente faz? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Isso que eu estou falando aqui vale tanto para MLG quanto para modelos lineares. Vale para os dois casos. Tá? Fazer lá aquele teste F era a mesma coisa. Até hoje, assim, uma das poucas vantagens que eu vejo de fazer o teste conjunto é para fazer isso que eu falei para vocês, a contradição. Se por acaso todas individualmente são significativas, mas no teste conjunto você não rejeita a hipótese nula, tem alguma coisa errada. Como é que todas podem ser diferentes de zero e esse teste aqui não rejeitar H0? Tem alguma coisa errada. Ou o contrário, esse teste aqui você rejeita H0 e quando você olha individualmente, todos esses p-valores são altos. Contradição. Isso é sintoma de multicolinearidade. Ok? Mas vamos assumir aqui que foi feita a estatística de Wald, dividir esse por esse, deu 8, olhei o p-valor, né? Então, o que é isso aqui? É a probabilidade de se observar um valor igual ou mais extremo do que 8 numa normal padrão. Praticamente zero. Um valor menor que menos 4 no normal padrão. Praticamente zero. Que menos 8, zero. Menos 12, zero. Aqui já não, né? 2.8 e 2.2 são extremos numa normal, não tanto, mas ainda assim são eventos com probabilidade de ocorrência menor do que 5%. Então, todas essas variáveis aqui eu considerei que são significativas. Meu modelo está maneiro? Está bom? Será que meu modelo está bom? A gente não sabe ainda. Só sei que essas variáveis parecem que têm algum efeito. Elas parecem ter efeito. Certo? Vamos agora para a parte nova, tá? Que a gente não tinha visto ainda direito. Olhem o que está aqui. Quem é a deviance que você tem que olhar? A deviance que você tem que olhar é essa daqui, ó. Deviance residual. Certo? E agora eu quero que vocês façam o teste para mim. Me digam, façam o teste da deviance. Agora aí no R. Esse aqui é o valor da deviance. O que é isso aqui? 708 graus de liberdade. Da onde veio esses 708 graus de liberdade? Veja se vocês descobrem da onde veio esse 708 aqui. Faça a conta, eu quero saber qual foi a conta que você fez que dá 708. Tá? Façam a conta aí e me digam qual foi a conta que originou esse 708.
Vamos lá, Rodrigo. Você colocou isso ali. Ok, mas eu quero que você diga para mim quem são esses números, tá? 713 menos 5, será que é isso? Quantas observações tem? Se vocês olharem lá, o número de observações são 714, porque ele deletou algumas, certo? São 714 observações. Quantos parâmetros ele estimou? Você tem que olhar aqui, ó. Ele estimou, né? O intercepto, 1, mais 2 aqui da classe, né? Já dá 3. Sexo, 4. Idade, 5. E dos irmãos e esposas, 6. Tem 6 parâmetros. Então, é 714 menos 6. Esse é o grau de liberdade. Ele está fazendo exatamente isso daqui, ó. Tá? Só que no nosso caso, o Mzão aqui é N. O Mzinho é N, tá? Façam o teste e me digam se esse modelo, se vocês rejeitam ou não rejeitam H0. Façam o teste para mim agora. A hipótese nula é: o ajuste do nosso modelo é tão bom quanto o do modelo saturado. E me digam se vocês rejeitam ou não essa hipótese e qual a conclusão de vocês. Façam o teste, que eu já vou fazer aqui também, e aí a gente conclui. A minha sugestão é você colocar assim, ó, logo rejeito a hipótese de que, ou logo não rejeito a hipótese de que. É uma forma de você falar. E no fim, eu quero que você me diga se você ficou feliz ou não com o resultado, se isso é bom ou ruim, certo? É basicamente tudo isso que eu quero que vocês façam agora. É um comando só ali na linha do R, mas eu quero que vocês pensem nisso. Quem conseguir, escreve para mim ali se rejeitou ou não rejeitou H0 e tenta escrever a conclusão. O Bruno falou que não rejeitou. Ok, tudo indica que não rejeita pelos valores, né? Porque uma aqui quadrada com 708 graus de liberdade, ela já é praticamente uma normal, certo? Ela é uma distribuição que vai ficando simétrica à medida que o grau de liberdade aumenta, né? Por que isso? Por causa do teorema central do limite. Uma Q quadrada com 708 graus de liberdade é como se fosse a soma de 708 Q quadrados com 1 grau de liberdade. Então, pelo teorema central, isso vai ficando cada vez mais simétrico, certo? Se ela é simétrica, né, e tem média 708, né, 660 não pode ser extremo, né? Mas, enfim, eu quero o p-valor. Coloca aí o p-valor. Rodrigo chegou em 0,89. Vê se mais gente chega no 0,89. Não se rejeita H0, ou seja, não há evidências para rejeitar a hipótese de que o modelo é tão bom quanto o saturado. Perfeito. O Rodrigo escreveu a resposta que não tem erro nenhum, certo? Ela é uma resposta técnica que não tem erro nenhum. Só faltou dizer tão bom quanto o saturado, né? Que acho que faltou ali, mas tá certo. Agora, o que isso significa? Isso é bom ou ruim? O que você vai fazer com essa informação na prática? Esse modelo é bom, certo? Agora uma pergunta. Isso significa que nem adianta eu continuar trabalhando porque eu não vou achar outro melhor? Posso parar aqui ou não? Ou eu devo continuar procurando? Você não pode parar, sabe por quê? Porque você não provou que o seu modelo, você não
não encontrou evidências de que seu modelo é tão bom quanto o saturado. É o contrário. Você não encontrou evidências, tá, de que ele está... Cadê, né? Peraí, agora até eu me perdi aqui. Você não rejeitou H0, então, na verdade, você não encontrou evidências de nada. É isso que tem que estar claro para vocês. A gente não encontrou evidências. A palavra evidência só vai ter evidências quando rejeita H0. Então, você não tem evidência de nada. Você apenas não consegue rejeitar esse modelo. Você não consegue dizer que ele é ruim. Não consigo dizer que ele é ruim. Mas eu não estou dizendo que ele é bom. Certo? É quase aquela coisa assim, você quer um copo d'água? Aí você fala, olha só, eu não rejeito esse copo d'água. Quer dizer que você está louco para beber água? Não. É mais ou menos a mesma coisa, certo? Você está aceitando o copo d'água, mas não necessariamente você está morrendo de sede, certo? Entenderam a analogia? E vamos ver isso acontecer? Então, vamos olhar lá rapidamente algumas coisas aqui, né? Como que faz esse p-valor, né? 708, cadê aqui, né? 708 graus de liberdade e o valor é 660,64. Vou botar aqui embaixo rapidinho. Isso você faz como 1 menos a acumulada daqui quadrado no ponto 660,64 com 708 graus de liberdade. Está lá o número que o Rodrigo e o resto dos colegas encontraram. 0,89. O que significa isso? Eu tenho uma área à direita de quase 90% da curva. Eu estou caindo quase que num extremo à esquerda. Essa deviance, ela é rara à esquerda, tá? Quanto mais à direita, certo? Então, a gente está com um valor bom, certo? Isso é uma coisa boa. Agora, só de curiosidade, qual foi a variável aqui que parece ser a menos importante? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou assumir que é aquela dos irmãos lá e esposa. Façam agora, deem uma olhadinha. Façam o mesmo modelo, só que sem essa variável aqui, ó, dos siblings aqui, tá? Das esposas e dos irmãos. Tira isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de modelo... Vou chamar isso aqui de modelo... modelo alternativo. Um modelo alternativo, eu vou tirar essa aqui. Tá? Todo mundo tira essa última variável aí e roda. Olha quanto é que deu lá a deviance. Vamos dar uma olhadinha lá. A deviance antes era 660. O que aconteceu agora? Aumentou a deviance. Eu tirei uma variável. O que acontece? Sempre vai aumentar a deviance. Quanto menos variáveis eu tenho, maior a deviance. Quanto mais variáveis eu tenho, né, mais eu me aproximo do modelo saturado. Certo? E aumentou um grau de liberdade. Por que aumentou um grau de liberdade? Porque agora eu tenho um parâmetro a menos. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu tirei uma variável. O que aconteceu? Aumentou a deviance e aumentou o grau de liberdade. Vamos fazer de novo o teste aqui? Vamos fazer o teste? Quanto que dá nesse caso aqui? Vou botar aqui para vocês verem. 666,02 com 709 graus de liberdade. 0,87. Validei esse modelo. E agora? Como que eu posso validar dois modelos? Me expliquem isso. É muito bom, Mariana, é isso mesmo. Você aceitar água não quer dizer que você não aceitaria um suco, né? Não aceitaria um milkshake do Bob's ou algo do tipo, né? Enfim. Então, todo mundo percebeu o que aconteceu aqui? Eu estou com dois modelos que eu aceitei. Como que pode? E como é que eu posso ter dois modelos diferentes um do outro, e dizer que os dois são tão bons quanto saturado? Não é possível. Notem que eu posso ter muitos modelos que passam no teste da Levi's.
justamente porque o teste da deviance, ele apenas não rejeita. Não rejeita, não rejeita, não rejeita. Agora, vai chegar uma hora que vai rejeitar, certo? Chega uma hora que não dá. Vamos ver o que acontece agora. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Tá? E não fiquem chateados, sabe por quê? Porque a gente vai aprender na terça-feira como que eu descubro qual desses dois modelos é melhor. O alternativo ou o modelo que a gente acabou de fazer, com essa variável dos irmãos e esposas. A gente vai comparar modelos diferentes. A gente vai usar deviance também, mas isso é para terça-feira. Tá? Então, como que a gente sabe até agora, o teste da deviance apenas serve para rejeitar ou não. Certo? Tudo bem? Então, tá. Agora vocês vão fazer um outro teste. Peguem agora aquele modelo que eu chamei de minimal. O modelo que só tem o intercepto. O modelo que só tem o intercepto. E rodem ele. O que só tem o intercepto. Todo mundo roda aí e olhem lá o que ele está estimando. Aí alguém vai dizer, olha lá os coeficientes. Esse resultado aqui é bom? Me digam, essa linha aqui, ó. O que vem na mente de vocês quando vocês olham essa parte daqui, ó? Você rodou um modelo que só tem o intercepto e deu isso aqui. Isso é bom? Isso é ruim? O que vem na sua mente ao ajustar esse modelo e você rejeitou a hipótese nula? Isso é bom? Isso é ruim? O que é isso? Tem na sua mente esse teste aí. É bom? Bom porque é significativo? Muito bom essa aula de hoje. Hoje a gente vai hoje matar uns Papai Noéis aqui, tá? Eu quero que vocês vejam o que vocês estão fazendo, tá? Quando você fizer esse teste aqui, ó, quando você fizer uma regressão que só tem o intercepto, você está proibido de olhar essa linha aqui, tá? Por que você está proibido? Ela só, não está proibido. Você pode olhar a estimativa. Pode olhar a estimativa. Mas isso aqui você não vai olhar, tá? Pelo seguinte, isso aqui, você dizer que só tem um coeficiente, é como se você dissesse que seus dados só têm uma média. É como se você dissesse, então prestem atenção no que eu estou falando aqui. Se você tem um conjunto de observações Y1, Yn, e você assume que só existe uma média deles, é como se você estivesse pegando seus dados e fazendo esse teste de hipótese aqui. A média é zero. Aí você vai dizer, pô, mas isso não é bom? Vamos lá. Isso é tão bom quanto eu chegar e falar assim, eu vou estudar a altura de vocês, vou pegar as alturas de cada um de vocês aqui, da turma de MLG. Aí vou lá pegar as alturas, 170 centímetros, tem uma pessoa que tem 1,58, tem uma pessoa que tem 1,80. Peguei as alturas de todo mundo da turma. Uma pessoa tem 1,50 m, então aqui as alturas de todo mundo da turma. E eu estou interessado na média de altura das pessoas. Por quê? Porque um modelo que só tem um parâmetro, ele vai representar a média. E aí eu chego e faço esse teste de hipótese aqui, ó. H0. A média de altura dos meus alunos é 0. Contra a hipótese alternativa de que a média de altura... Espera aí, só um pouquinho que esse meu Mi aqui ficou horroroso. A média de altura dos meus alunos é diferente de 0 e eu rejeito H0 e vou beber de felicidade. Rejeito H0. O que vocês acharam desse teste de hipótese que eu acabei de fazer aqui?
Estou estudando a altura de vocês, eu assumo que tem uma média e eu testo se ela é 0. E aí eu rejeito H0 e fico feliz da vida. O que vocês acharam desse teste? Que eu acabei de fazer. Foi um teste legal? Foi um teste que faz sentido? Você vai escrever no relatório. Estava estudando a altura dos alunos e concluí, fiz um teste para ver se eles tinham altura 0, né? Porque se tiver altura 0, eles são o quê, né? São uma poeirinha no chão. Se tem alguém vivo aqui, né? Então, fiz o teste, rejeitei a hipótese nula. Vou botar no relatório. Logo, a média de altura, eu tenho evidências, não posso falar, né? Eu tenho evidências ao nível de significância de 1% de que a média de altura dos meus alunos não é 0. Não consigo nem dizer se é negativo. Só estou dizendo que 0 não é. Não é surreal fazer esse teste? Ele não tem lógica. Ele não tem lógica nenhuma. Certo? Porque é como se você tivesse numa regressão. Agora vou assumir que você está em modelos lineares. Você está em modelos lineares e seus pontos estão assim. Ó. Claramente é uma reta, né? Mas quando você coloca um intercepto, você está procurando a média. Onde que está a média? A média está aqui, ó. A média do y deve estar mais ou menos aqui, ó. Teria sentido você testar se a média é esse valor aqui, ó. Mas qual é o teste que você está fazendo? Você está testando um Mi0 aqui, ó. Vou testar. Só um pouquinho. Eu vou testar se a média está aqui. E rejeita H0. Olha que maravilha. É isso que você está fazendo. Certo? Os dados estão aqui. Você sabe que tem uma relação com covariáveis, mas você quer fazer um teste primeiro se eles têm uma média única. Se tiver uma média única, ela deve estar entre esse valor aqui e esse valor aqui. Deve estar aqui no meio. Geralmente aqui, a média. Mas aí você testa se ela é 0. Não tem lógica nenhuma. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? Isso vai estar lá no livro de modelos lineares? Não, não vai estar. Não vai estar no livro. Por quê? Porque o cara que escreveu o livro, ele pensa assim, é óbvio que todo mundo sabe isso. Ele vai pensar que todo mundo sabe isso. E, teoricamente, vocês sabem isso, mas só que não com essas palavras, entende? Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Tem coisas que vocês já sabem, mas vocês precisam fazer um link mental das coisas para tentar pensar o que vocês estão fazendo, entender a lógica que está por trás. Entende? Isso não é fácil e isso leva tempo, tá? Não, esquece o livro do Barry James. Tem nada a ver com o Barry James. Tá? Vamos lá. Barry James, esquece ele. Vamos ver o que eu estou falando aqui. Então, aqui não me interessa esse p-valor. Tá? Por que que é isso? É porque provavelmente a média não é 0. Certo? Aquele coeficiente beta 0 não deve ser 0, deve ser outro valor. Certo? Outra coisa. Só um parênteses, tá? Isso que eu falei aqui é em modelos lineares. Em MLG, aquele beta 0 não necessariamente é a média, né? É só porque a média, no caso lá, por exemplo, no modelo logístico, se você só tem um parâmetro, a média estimada vai ser ESP de beta 0 sobre 1 mais ESP de beta 0. Ou seja, ele está testando se isso aqui é ESP de 0 sobre 1 mais ESP de 0. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2. Então, num modelo logístico, esse teste aqui está testando se o π, se a probabilidade de sucesso é meio, certo? Que seria equivalente ao 0, num modelo que vai de 0 a 1, né? Mas ninguém disse que é isso, tá? Ninguém falou que é esse número, a média, a proporção média de pessoas que sobreviveram no... Vamos ver qual é essa proporção? Só de curiosidade. Deixa eu botar aqui. Ó. Quem é Summary Survival? Aqui, ó. Olha qual é a média. 38% das pessoas morreram no Titanic. Dessa base de dados que está aqui. 38%. Então,
é como se você tivesse tendo um x-barra 0,38 e está testando o meio, certo? Mas eu já sabia que o valor médio não estava perto do meio, era menor que meio. Por que eu estou testando o meio? Ah, porque é default do software. Ok. Mas vamos lá. Então, esqueçam esse p-valor, olhem para a estimativa. Esse daqui é o beta zero estimado, tá? E ele é diferente de zero. Então, vamos descer agora. Olhem o que apareceu aqui, ó. Olhem a deviance desse modelo, tá? Ah, aqui tem outra coisa interessante, né? Vocês estão vendo que nesse modelo que só tem intercepto, mudou o número de graus de liberdade? Vocês estão vendo aqui? Por que agora é 890? Por que eu tenho 890 graus de liberdade? Sem tirar os RNAs, eram 891 observações. Isso, perfeito, era 891. Então, isso aqui é número de observações menos 1, que só tem um parâmetro. Olhem aqui se esse modelo você valida ele ou não. Façam o teste nesse aqui e me digam se vocês vão validar esse modelo ou não. O modelo que só tem intercepto. Será que ele se ajusta, explica tão bem quanto o modelo saturado? Façam aí. Não valida, né? Não valida, ele rejeita. Então, se a gente fosse fazer aqui, né, seria aqui o valor, né, 1.186 e aqui em 890 graus de liberdade. Valor praticamente zero, ou seja, a gente rejeita com qualquer nível de significância. Então, qual é a conclusão? Eu estou rejeitando a hipótese de que esse modelo explica tão bem quanto saturado, logo esse modelo está muito ruim, certo? Eu tenho evidências de que ele está explicando muito pouco, certo? Mas olha uma coisa que apareceu aqui que é interessante. Vocês perceberam que a deviance nula deu igualzinha à deviance residual? Deu igual, certo? Sabe o que significa isso? Que a deviance nula é, por definição, a deviance do modelo minimal. É a deviance do modelo que só tem intercepto. Ele dá uma noção para a gente de o pior modelo que você poderia fazer. O pior modelo que você poderia fazer teria essa deviance aqui. Vocês entenderam? Agora é o seguinte, como esse problema, desculpem, ele tem NAs, olhem o modelo de cima, o modelo da... Cadê? O que a gente tinha feito com as 700, com todas as variáveis, o modelo, o primeiro que a gente rodou hoje. Esse daqui, ó. Não, não é esse daqui, é esse daqui, ó. O modelo que tinha 6 parâmetros. Estão vendo aqui esse modelo? Vamos olhar para esse daqui. Todo mundo chega nesse aqui, ó. Esse é o summary do modelo mesmo, do modelo que é o primeiro que a gente fez, que tem essas 4 covariáveis aqui, ó. São 6 parâmetros. Todo mundo chegou aqui? No 660.64? Deixa eu ver, alguém botou aqui. Professor, nesse caso, por saber que não tem morte negativa, posso rejeitar já de cara? Deixa eu pensar. Por que morte negativa? Posso rejeitar já de cara. Esse modelo aqui, ele não tem nada que seja negativo nele, porque eu estou usando a função de ligação logística. Tá? Você fala o teste daquele intercepto, o teste do intercepto ele não está testando nada se é negativo. Porque acabou que eu estava testando se era meio, né? No modelo linear, se você fizesse com a ligação identidade, aí sim ele testaria o caso negativo, tá? Mas a gente não está usando a identidade, está usando a logística. Então, não sei se... Tá? Aquela explicação que eu falei do negativo valia para a altura só, tá? Porque o da altura eu usaria um modelo normal.
Mas aqui nesse aqui não. Nesse aqui a gente está testando se o beta 0 é 0, que nesse caso é equivalente a uma probabilidade de morte igual a meio. Tá? Gente, ó, todo mundo chegou aqui, ó. Vocês estão vendo que o de cima é a deviance nula, mas não está batendo com a deviance nula lá de baixo. Por que que não está batendo a deviance nula desse modelo aqui com o que eu fiz lá embaixo, que eu chamei de minimal? Por que que não está batendo? Alguém sabe? Por que que lá deu 1.100 e pouco e aqui deu 964? Isso, perfeito. Tá? Lucas, perfeito para todo mundo que está escrevendo aí, Rodrigo e tudo mais. Aqui, a gente não está usando todos os dados. A gente jogou fora 177 observações. Certo? Então, aqueles modelos não são comparáveis. Porque aquele lá de baixo usa todos os dados. Esse daqui não pode usar todos os dados. Por que ele não pode usar todos os dados? Porque, infelizmente, a variável idade está faltando observação em 177 pessoas. Então, ele jogou fora tudo. Tá? Mas vamos assumir, então, que esse aqui fosse o nosso dado completo, a 714 fosse o banco de dados completo. Esse aqui é a deviance do modelo nulo, 964, com 713 graus de liberdade. Certo? Essa daqui, façam o teste nessa daqui agora, é um pouquinho diferente da anterior, mas façam nessa daqui e me digam se valida ou não valida o modelo. Tem que fazer 1 menos Pekisk 964,52,713. Eu acho que vai dar um p-valor bem pequeno também. Mas vocês podem olhar aí e me dizer. Não valida, né? Tá bom, obrigado, Mariana. Não valida também, certo? Ou seja, tanto naquele que usou todos os dados, quanto nesse, o modelo nulo é sempre ruim. Para esse conjunto de dados aqui, o modelo nulo está sempre ruim. Ok? E aí vocês estão vendo, então, que o nosso modelo, ele reduziu, né? Você colocou alguns parâmetros a mais e reduziu para 660 deviance. Mas notem que boa parte da deviance continua, né? A deviance máxima que eu posso ter é 964. E a deviance que a gente está é 660. Certo? Quanto mais parâmetros eu colocar, mais a deviance vai cair. Só que se eu colocar variáveis que não são boas, a deviance vai cair muito pouco. Se eu colocar variáveis que são boas, às vezes basta botar uma variável que essa deviance cai pela metade. Certo? Então, a gente fica fazendo um joguinho de comparar deviances. Tá? Mas muito cuidado com essa coisa de Deus significativo. Né? Voltar só para esse caso aqui, para a gente lembrar, né? O fato de ter dado significativo não quer dizer que seu modelo é bom. Você tem que olhar essas medidas de ajuste para saber o quanto que está explicando. Ok? Todo mundo entendeu? Então agora, falta meia hora para acabar a aula e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um modelo só e vocês vão replicar uma coisa aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Todo mundo vai criar aqui um modelo novo para a aula, tá? Então, qual vai ser o modelo da aula? O modelo da aula de hoje, vou colocar aqui. A gente vai pegar uma variável que é quantitativa só para fins de a gente acertar ou não o resultado e mostrar que a gente sabe replicar isso, tá? Eu vou pegar aqui a variável piorzinha de todas, só porque ela não é categórica e porque não tem dado faltante. Eu vou pegar só essa dos irmãos. Vou chamar esse aqui de modelo Newton-Raphson, tá? Modelo NR, tá bom? Esse vai ser o modelo da aula de hoje. Então, eu quero que vocês rodem ele, tá? Não foi significativo sozinha essa variável. Todo mundo roda aí e chega nesse mesmo valor que eu estou chegando aqui.
Todo mundo me avisa quando vocês chegarem nisso aqui. Gustavo, você pode subir um pouquinho para eu ver o modelo, por favor? Ah, ele não está ali em cima, né? Foi mal. Tá aqui. Rodem isso aqui e cheguem ali. Vamos olhar esse resultado. Conseguiram? Foi? Tá bom. Então é o seguinte, vamos olhar o que esse modelo está dizendo para a gente. Lembra que essa variável ela entrou conjuntamente, né? Mas ela sozinha, olha o que ela está explicando. A deviance total do modelo nulo era 1186,7 e eu tinha 890 graus de liberdade e esse modelo era ruim. Agora eu coloquei uma variável a mais, né? Botei aqui, apareceu esse coeficiente aqui, tem um parâmetro a mais. Perdi 1 grau de liberdade por causa disso. Valeu a pena perder esse grau de liberdade? Vamos olhar aqui. Olha quanto que reduziu a deviance. Reduziu 1,2 numa escala aqui de 1186. Reduziu 1,2. Vocês estão vendo que essa variável aqui, ela explica quase nada. Por isso que ela não é significativa aqui, ó. Tá? 0,294. Mas ela é significativa quando entra com outras variáveis, né? Por quê? Porque lembra de regressão, o que você aprendeu em modelos lineares vale para cá também. Isso aqui, ó, é ela tentando explicar sozinha. É a influência dela marginal. Agora, quando você coloca mais de uma variável no modelo, o coeficiente dela é o que ela explica, tirando o efeito, descontando o efeito do que as outras explicam. É como se fosse assim, qual é verdadeiramente a contribuição dela adicional, dado que eu já sei bastante coisa. E aí foi significativo. É isso mais ou menos a ideia de você ter uma regressão múltipla, né? Com, às vezes uma variável sozinha não explica, mas na presença de outras ela passa a explicar. Mas com certeza não vai explicar muito, tá? Tá aqui, ó. Esse é o resultado. O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês peguem esse arquivo aqui, ó, GLM estimação Newton-Raphson Bernoulli, tá? E quero que vocês rodem e repliquem aquele resultado ali. Eu quero que vocês rodem e cheguem nessas estimativas aqui, no 0,43, no 00684, e vocês vão encontrar também os erros padrões, com base no código, tá? E vão fazer a estatística de Wald conjunta também. Mas isso vai ser depois. Primeira coisa é, tentem encontrar as estimativas de beta 0 e beta 1 usando esse código aqui. Então, dá uma olhadinha e vê o que você tem que ajustar aqui. Porque esse aqui foi feito para dados quaisquer aqui. Tinha um vetor x aqui, tinha um vetor y, né? Então, você precisa fazer uma leve mudançazinha aqui, é bem pouca coisa, tá? Isso aqui está errado, aqui não é LN, é Logit. Deixa eu só salvar. Então, peguem esse código. Se você já tem o seu, use o seu, tá? Mas se você não tem, pega esse meu aqui e muda o que tem que mudar. Você vai ver que só vai mudar a matriz, basicamente, a matriz X e cuidar os valores iniciais também. E rodem e vejam se bate lá a resposta. Todo mundo entendeu? Tem que pegar o Bernoulli, o arquivo que eu fiz do Bernoulli. Me digam aí se vocês conseguiram ou não. Tá bom? Tentem fazer e me deem um feedback. Enquanto isso, eu vou também tentar arrumar aqui o meu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aqui não vai ser isso. Isso aqui vai ser... Pronto, isso aqui. E eu vou chamar de x aquela variável lá, né?
Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou botar aqui embaixo, só vou colar mesmo. X recebe a variável irmãozinhos aqui. Então, tá aqui meu X. Aí, com isso, eu acho que já vai rodar. Aí, meu Y também, né? Quem é meu Y? Meu Y é a variável dos sobreviventes. Então, tá aqui. Quer ajustar o X e o Y. E deixa eu ver se ele vai rodar. Eu consegui rodar em 4 iterações também. Deixa eu ver aqui. 0,43 menos 0,06. Tá aqui. Consegui. Tá. Eu consegui. Digam aí se vocês conseguiram também. Qual? Conseguiu, Rodrigo? Foi? Então lembre, né? O que você tem que mudar? Você só precisa mudar quem é o X e o Y, tá? E aí, na hora de criar a matriz X, né? Tava aqui rep de 1 até 100, bota de 1 até o tamanho de X. Tá? E tem que escrever Y e X como sendo as variáveis. Y é o survivor e o X é aquela dos irmãos lá e das esposas. Ok? Todo mundo conseguiu? Então, agora é o seguinte. Tentem encontrar no código aí onde estão os erros padrões. Tá? Então, deixa eu mostrar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu procurar aqui o erro padrão. Vou rodar o modelo de novo aqui. Eu quero que vocês encontrem esses dois números aqui, ó. Esse 0.07628 e o 0.06538. Encontrem esses dois valores aqui. Lembrando disso aqui. Cadê? Não, não está aqui. Ele está aqui. Ele está... Ah, não, não precisa ser aqui, não. Tem aqui. Tá aqui, ó. Você precisa encontrar... Cadê? Isso. Deixa eu só botar aqui, na verdade, tem que ser... Não, é lá mesmo. Esse daqui, peraí. Aqui. Está aqui. Peraí. Um pouquinho. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui uma coisa. Eu quero que vocês encontrem a covariância de B, que é a inversa da matriz de informação de Fisher. Isso que eu estou falando. Acho que está faltando um -1 ali, né? Deixa eu só confirmar. Sim. Está faltando um -1. Inferência. Estatística de Wald. Tem que um -1 ali. Aproximação de Taylor. Onde que está? Não, olha, está certo. Porque vai ficar em cima. Ah, sim, porque ela estava embaixo com -1. Não, então está certo. Não, está tudo certo. Achei que podia ter um erro no slide, mas está certo. É só porque aqui, na verdade, eu tenho que dividir pela matriz de covariância, só que ela já é na -1, então vai ficar ela normal. Mas é isso aqui que eu quero. Covariância dos Bs, dos seus betas, é a inversa da matriz de informação de Fisher. E a matriz de informação de Fisher é essa expressão aqui, ó. Então, tentem encontrar os valores lá, daqueles coeficientes, esses erros padrões, o 0.076
e o 0,065. Veja se vocês conseguiram. Esse sim aqui do Bruno, eu não sei se já é o do que eu estou falando ou era do anterior, tá? Mas ok. De qualquer forma, tentem replicar esses números aqui. Todo mundo está entendendo o que é para fazer? Se você está perdido, tá? O que você tem que lembrar do resultado? Isso aqui é o erro padrão do estimador, ou seja, é a raiz quadrada da variância do estimador. Quem é a variância do estimador? Vamos olhar lá. O que diz aqui? Ó? A variância do estimador, ó, tá associada, né, com um elemento da matriz de informação de Fisher, tá? Só que ele está no denominador aqui, na verdade, né? Isso aqui deveria ser equivalente ao elemento da diagonal dessa matriz aqui, ó, da matriz de informação de Fisher inversa. Você tem que pegar a matriz de informação de Fisher, calcular a inversa dela e olhar a diagonal, certo? Quem é a informação de Fisher é essa aqui, ó, x' WX, tem no código. Então, peguem a informação de Fisher, apliquem a inversa e olhem a diagonal e vejam se vocês encontram aqueles valores lá. Esse 0,076 e o 0,065. Quem conseguir encontrar aí, me fala. Tá, beleza, Bruno. Então, tentem, vejam se vocês conseguem. Encontrou outros valores? Você tirou a raiz quadrada? Deixa eu ver aqui. Deveria dar igual, né? Será que tem algum erro aqui? Deixa eu ver o que saiu na minha x, wx. Deu isso aqui. Deixa eu dar um solve nela aqui. Isso aqui. E deixa eu dar um SQRT. Isso. Ah, não, peraí. Deixa eu pegar a diagonal, né? A diagonal do solve. 0076, 0065. Deixa eu ver aqui. Não, o meu deu igual. O meu deu certo. Deixa eu ver o que foi o de vocês. Ah, foi a raiz. Tá, era a raiz quadrada que estava faltando, né? Lembre, a gente quer o erro padrão, certo? Então, para quem está perdido, o que a gente fez, tá? No meu código aqui, ó, eu salvo essa XWX. Essa XWX é a informação de Fisher, certo? Então, eu preciso agora olhar isso daqui, ó. Eu preciso olhar a inversa dela para chegar na matriz de covariâncias. E essa matriz de covariâncias está aqui no R, dada por essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui é a matriz de covariâncias. Notem aqui, percebam que os betas são correlacionados, ó. O beta 0 e o beta 1 tem correlação, não é zero. Eles não são independentes, estão vendo? Tem correlação, uma correlação negativa, tá? Porque a covariância é negativa, a correlação é negativa. E o que representa o primeiro elemento da matriz de covariância? A variância do primeiro beta, ou seja, é a variância do intercepto. O segundo elemento da diagonal é a variância da segunda componente do vetor de betas, né? Quem é o meu segundo beta que eu estou estudando? O meu estimador é o beta chapéu 1. Então, essa é a variância do beta chapéu 1. Então, se eu tirar a raiz quadrada da diagonal, eu vou chegar nesses dois números aqui. Esse é o erro padrão do intercepto e esse é o erro padrão do beta 1, que bate exatamente com o que estava na saída aqui do R, os dois erros padrões. Certo? Todo mundo entendeu o que foi feito? Agora, quem já fez, tente fazer esse teste aqui, ó.
e me digam se você rejeita ou não rejeita H0. É a última coisa da aula. Tentem fazer esse teste aqui e me digam se vocês rejeitam ou não rejeitam H0 e quem é o H0 e qual é a conclusão que vocês chegam. Esse testezinho aqui, ó. Que é como se fosse o teste F de modelos lineares. Aqui é o teste da estatística de Wald conjunta, para testar a significância conjunta. Tentem fazer esse daqui e me digam ali no chat quem já conseguiu e se rejeitou ou não rejeitou H0. E aí eu vou fazer e explicar. Tentem fazer esse daqui para esse conjunto de dados. Porque isso não sai aqui, tá? Não tem esse valor na saída de um MLG, eles não botam, tá? Mas é algo importante. Quer dizer, mais ou menos, né? Aquilo que eu comentei, é mais ou menos importante. Então, vocês precisam disso aqui, ó. Para fazer esse teste aqui, o teste de Wald conjunto, para testar a significância conjunta dos betas. Façam e me digam o que vai dar. Estão conseguindo fazer? Entenderam o que é para fazer? Quem é que entra no lugar de cada componente aqui? Quem é que entra no lugar desse B? Quem é que entra no lugar do beta? E quem é que entra no lugar dessa matriz aqui? Tá claro para todo mundo? E quem é o P também? Rejeita? Vou pensar no seu caso, tá, Fernando? Vou pensar com muito carinho. Fica tranquilo. Tá? Teve gente que rejeitou aí, tá? Eu tô vendo. Ok, quem rejeitou, vai pensando no que isso significa, tá? Pensa no que isso significa, que eu já vou fazer aqui, tá? Quem que vai entrar no lugar desses Bzinhos que estão aqui, ó? Tá? Quem que vai entrar? As nossas estimativas de máxima verossimilhança dos coeficientes. Ou seja, vai entrar exatamente o nosso B estimado, ó. Esses dois carinhas aqui, o beta 0 e o beta 1. Certo? Então, já vou colocar aqui, né? É o B. Quem que vai ser a nossa matriz de informação de Fisher? É a nossa XWX, que eu chamei de XWX. Essa é a matriz de informação de Fisher. Quem vai ser o nosso P? Número de parâmetros do modelo? 2. Certo? E quem vai ser esse vetor de betas que está aqui? São os betas da hipótese nula. A hipótese nula é de que todos os betas são zero. Né? Cadê o nosso quadro? Vamos para o quadro. Estava em algum lugar aqui. Aqui, né? É isso aqui a nossa hipótese nula. De que todos os betas são zero. Então, você vai colocar no lugar desses betas aqui, zero.
Vamos ver quanto que dá essa estatística. Vamos colocar aqui. Tá? Deixa eu ver se mais alguém fez. Acho que errou conta. Tá, vamos ver. Vamos ver o que que vai dar. Vai ser esse transposto B, certo? Que eu tenho que fazer aqui, né? O B transposto menos 0 vai dar o próprio B, né? Vezes, né? Então, percentual, asterisco, percentual para fazer produto de matriz, né? XWX vezes o B. Deu 48. Tudo bem? Foi isso que o seu não deu, Rodrigo? Mas agora você vai testar isso em qual distribuição? Numa Q quadrado com P graus de liberdade. Uma Q quadrado com 2 graus de liberdade só. Certo? Esse tenha sido isso que você fez de errado. Você deve ter testado em outra Q quadrado, não na Q quadrado 2. Tá? Uma Q quadrado 2 tem média 2. Certo? Então, se você olhar agora, vamos ver qual é o p-valor disso aqui, né? Isso aqui é 1 menos pquist do 48,07796 com 2 graus de liberdade. Eu não preciso nem fazer a conta aqui para ver que isso é muito pequeno, porque uma Q quadrado com 2 graus de liberdade tem média 2 e variância 4. Ou seja, ela está muito concentrada lá no comecinho. Eu não vou observar um valor 48. Certo? A gente acabou de fazer a estatística de Wald conjunta que não sai na saída do R. Na saída do R só sai a individual, para cada beta. Mas nós rejeitamos a hipótese nula. Qual é a nossa conclusão? Qual é a conclusão ao se rejeitar essa hipótese nula associada a esse teste conjunto da estatística de Wald? Qual é a nossa conclusão? Vejam aí, qual seria a nossa conclusão? Rejeitamos a hipótese nula desse nosso modelo que a gente acabou de ajustar, que é esse daqui. Cadê? Foi esse modelo que só tinha uma covariável, né? Esse daqui. E a gente chegou nesses coeficientes que estão aqui. Aqui está a teste de Wald individual, mas a gente acabou de fazer o conjunto. O que a gente acabou de concluir, então, ao fazer o conjunto? O que ele traz de informação para a gente? Vamos lá. Cuidado, tá, Rodrigo? Que você fez quase tudo certo. Mas tem uma palavra ali. Ó, na verdade, tem um erro na fala inicial aqui, tá? De uma pessoa que escreveu, agora tem um erro na outra. Vamos lá. Qual é o erro da primeira? Há evidências de que alguma estimativa é igual a zero. Não. A gente não faz teste de hipótese para estimativa. É teste de hipótese para parâmetros. Então, na verdade, a gente tem evidências de que algum dos betas, algum dos parâmetros, é diferente de zero. Você rejeitou a hipótese nula. Então, ao menos um dos betas é diferente de zero. Certo? Então, na verdade, não é que tem evidência de que alguma é zero. A gente tem evidência de que alguma é diferente de zero. E o alguma não é estimativa, é parâmetro. Beleza? Rodrigo? Agora vamos ver o outro comentário. Não temos evidência para dizer que algum parâmetro é diferente de zero. Vamos com calma, Lucas. Primeiro, nós rejeitamos ou não rejeitamos? Primeira coisa, rejeitou ou não rejeitou? Rejeitamos, certo? Quando rejeita, tem evidência estatística. Certo? Então, lembra sempre isso. Rejeitou uma hipótese, você carrega junto a evidência estatística. Não rejeitou uma hipótese, você não consegue carregar a evidência estatística. Certo? Então,
A significância só vem com a rejeição. Você só pode dizer que algo é significativo quando é rejeitado. Então, você vai dizer que tem evidência. E você tem evidência contra o H0, certo? Então, você tem evidência para dizer que algum parâmetro é diferente de zero. Então, o teu erro aqui, na verdade, não foi da conclusão do parâmetro, ou da foi mais a questão de colocar se tem ou não tem evidência. Beleza? Normal, isso acontece. Até o fim do curso, isso acontece, tá? Tem formando e errando isso ainda, isso é normal, tá bom? Ok? Não se sinta acanhado por causa disso. Todo mundo erra isso. Leva um tempo. Beleza? E agora me digam, ok, vocês já entenderam a conclusão, mas qual é a conclusão prática disso? O que isso te trouxe? Se fosse até o fim do curso, tá bom. Não, vai ser até o fim do curso. Vocês não vão sair da INSE assim, porque na formatura, eu vou estar lá sentado na formatura de vocês e eu vou estar lá para perguntar, tá bom? Aí se você não responder, você não vai receber o canudo. Eu estou brincando, tá? Não vai acontecer isso. Não, eu vou perguntar, agora vai ser para você, tá? Ok? Se eu tiver lá, se eu tiver fala nesse dia, eu vou falar isso lá no meu discurso. Vou falar, gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Felipe. Lembra, no dia 28 de maio de 2021, você me desafiou. Mentira, eu que estou desafiando. Você está quieto na sua, né? Eu que estou aqui sacaneando. Todo mundo que botou kkk, vou perguntar também, tá? Na formatura de vocês. Vamos lá. Voltando aqui. O que significa isso, gente? Vamos lá. Foi útil esse resultado? O que ele disse para a gente? Ao menos um desses betas é diferente de zero. É como se ele estivesse dizendo isso para a gente. Só que, olha só, não está batendo com os testes individuais de Wald? O teste de Wald para o intercepto era o quê? Tem evidência de que ele não é zero. O teste de Wald para essa variável dos irmãos não rejeitou H0. Então, não tem evidências, né, contra a hipótese de que ele é zero. Então, você acaba aceitando que ele seja zero, você acaba aceitando essa hipótese, né, porque você não conseguiu rejeitar ela. E essa daqui você rejeitou. Mas vejam, tinha dois parâmetros. O teste de Wald conjunto só consegue falar de um. Você não sabe se é um ou se é os dois. Porque ao menos um deles é diferente de zero. Tem evidências de que ao menos um deles é diferente de zero. Então, ele meio que não ajuda. Vocês estão vendo? Não ajuda muito. Por isso que ele nem está aqui na saída do R. Certo? Todo mundo entendeu? Tá? E aí, a última coisa que eu queria explicar para vocês, tá? Que não precisa rodar mais nada, agora é só conversa aqui, por que eu escolhi essa variável? Por que eu não escolhi outra variável? Tá? Por dois motivos, tá? Se eu tivesse colocado a idade, a gente ia ter que fazer essas contas todas aqui e ia ter que ter o nosso Newton-Raphson preparado para NAs. E eu não fiz um código do Newton-Raphson preparado para NAs. Você pode fazer um ajuste no seu que já elimina automaticamente os NAs. E aí você pode fazer usar isso aqui e testar com a variável age, de idade. Todo mundo entendeu? Por que eu não usei o age? Só porque eu teria que ajustar o código para NAs. Beleza? E outra coisa, tá? Outra coisa. Por que eu não usei, por exemplo, a variável sexo? E aí isso é uma coisa que todo mundo adora usar no R, adora usar as funções, o R ajuda muito na nossa vida, que ele tem coisas prontas, né? Mas se você um dia precisar fazer algo mais complexo, às vezes você precisa ir na raiz do negócio, tá? Então, por exemplo, olha como é que está a variável sexo. Vamos escrever aqui, ó, o sexo. Eita. Olha como é que está essa variável. Ele sabe, né, que isso aqui não é um número, ele sabe que isso aqui são fatores, né?
que está aqui, homens e mulheres, certo? Masculino e feminino. O nosso código que foi usado, esse código aqui, ó, no código, tá aqui, ele considera a minha matriz X, certo? Como sendo o quê? Numérica. Essa matriz X aqui, ó, a matriz de planejamento, ela tem um intercepto e tem a covariável, certo? Quando você roda, na verdade, você não está botando aqui male ou female, você não está botando homem ou mulher, masculino ou feminino, você está botando zeros ou uns. Então, uma coisa que eu prefiro na minha vida, em geral, quando eu programo, eu detesto variáveis assim, como fator. Porque no fundo, quando você vai fazer uma regressão, quando você vai fazer o seu GLM, vou botar aqui só para vocês verem, né? Eu vou rodar esse GLM aqui só com a variável sexo. Tá? Só com a variável sexo. Tudo bem, você pode ajustar de outras formas, né? Mas quando você coloca só a variável sexo, se você é um usuário noob, né? Alguém iniciante, que não está muito acostumado aqui a trabalhar com estatística, e você vai fazer isso aqui, você vai rodar, o que ele fez? Ele colocou como covariável, tá? Essa variável explicativa aqui, ó, que ela é 1 quando é homem e 0 quando é mulher. Mas não foi nem você que escolheu isso, certo? Ele automaticamente colocou para você como sendo a referência o masculino. Tem como trocar isso? Tem. Mas ele escolheu, certo? E ele já sabe que quando ele faz isso, é a mesma coisa que criar uma matriz onde, uma matriz não, um vetor onde quando é do sexo masculino é o valor 1 e quando é do sexo feminino é o valor 0. Então, esse código que está aqui, ó, que eu acabei de programar, ele foi feito por uma variável do tipo 0 ou 1 e não por uma variável de fator. Eu vou implementar o código, eu vou ter que fazer aqui dentro, ó, multiplicações desse tipo aqui, ó. Eu vou ter que multiplicar a matriz X pelo vetor B. Como é que eu vou multiplicar uma matriz X tendo ali dentro strings, ali dentro tendo coisas que não são números, certo? Então, assim, tem formas alternativas de lidar com isso? Tem. Mas se você rodar direto o código, ele não funciona. Então, eu costumo trabalhar com variáveis explicativas, eu faço os meus fatores, eu não deixo o R fazer para mim, certo? Eu não gosto de fazer isso, tá? Outra coisa, quando você faz, se você deixa o R fazer para você, aquela outra variável da pClass, né? Essa variável aqui, ó, pClass. Ele colocou duas categorias para você e colocou como base a primeira classe, certo? Mas e se eu quisesse usar um modelo só com a classe 2 ou só a classe 3, do tipo, era a terceira classe ou não era a terceira classe? Se eu já criei essas variáveis binárias indicadoras para mim, eu vou ter uma covariável da classe 2 e uma covariável da classe 3. Eu não vou ter uma variável só dentro do R, entende? O R, quando trabalha com fator, ele sabe que dentro da variável pClass tem 3 fatores lá dentro, tem 2 covariáveis lá dentro na prática, certo? Então, eu evito fazer isso. Então, por que eu fiz o exemplo agora com aquela variável, essa aqui dos irmãos, e não com as outras? Porque eu teria que fazer um ajuste no código na matriz X. Essa matriz X que está aqui em cima, né? Cadê aqui? Ó? Ela mudaria, certo? Só por causa disso. Mas é só você mudar. Você tem como fazer isso, mudar, transforma ela em números do tipo 0 ou 1, que vai funcionar. Todo mundo entendeu a minha explicação aqui de por que eu só fiz o exemplo na aula com uma variável e não fiz com as outras? Para replicar? Tá bom? Isso vale para modelos lineares também. Tá? Mesma coisa vale para modelos lineares. Se eu fosse vocês, tá? Eu sempre teria um controle maior dos meus fatores. Não deixa o R ficar criando as coisas para você. Porque depois vai dar trabalho dobrado se você tiver que desmembrar. Às vezes você não quer da forma como o R faz, né? Você vai trabalhar com a variável dias da semana. Aí tem lá, dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você colocar no R, ele vai criar, vai saber que é fator, é como se ele tivesse 6 covariáveis ali dentro, né? Porque uma vai ser a base.
Mas e se você quisesse agrupar? Não, eu quero agrupar. Eu acho que no meu modelo, fim de semana é diferente da semana. Eu quero criar uma covariável que é, se é fim de semana, é 1. Se é dia de semana, é 0. Eu posso testar coisas desse tipo. Eu posso ficar fazendo combinações de covariáveis dentro da covariável dia da semana. Posso fazer várias coisas assim. Eu posso juntar. Eu acho que início da semana é diferente do resto da semana. Então, eu vou criar uma variável que é, se for segunda, terça ou quarta, é 1. Se for quinta, sexta, sábado, domingo, é 2. Posso fazer coisas assim, certo? Então, não deixem o R fazer. Por mais que seja fácil, lembrem que vocês mandam nele, não ele manda em vocês, tá? E isso, em modelagem, faz toda a diferença. Você testar formas de colocar as covariáveis no modelo. Tem várias formas de se fazer isso. Tá bom?